No vídeo de hoje você vai aprender todos os documentos que você precisa aqui para morar em Portugal. Eu sou Jacineia Freitas, advogada brasileira, e desde 2014 comecei aqui o planejamento para vir morar em Portugal junto com a minha família. E há 5 anos já morando em Portugal, então são aí 10 anos nesse mundo aqui de Portugal. E nesse vídeo eu não só vou mostrar os documentos, mas também te ensinar a tirar cada um deles. Só para te lembrar, eu já estou há mais de 4 anos lá na rede vizinha, mostrando todo o dia a dia de um imigrante aqui em Portugal, falando sobre todo esse cenário de imigração, vistos e tudo mais. Mas agora eu vou estar aqui no YouTube também, junto com você. E eu quero aí fazer um combinado com você. Todos os domingos, às 12 horas, eu vou estar aí na sua casa, ou fazendo almoço com você, ou almoçando junto com você, mas ajudando você a montar o seu planejamento, combinado? Então já se inscreve aqui e ativa os sininhos, porque assim, sempre que o vídeo subir, você vai ser notificada e já vai aí assistindo e estudando. Então bora lá pro vídeo? Primeira coisa que eu quero falar com você é que aqui não é achismo, tá? Aqui é o que a lei fala. Então assim, são conhecimentos embasados, tá bom? Porque tem muita gente por aí contando aquilo que fez, aquilo que ouviu falar, né? É achismo, mas aqui não, aqui você vai encontrar informação segura. Então o primeiro documento aqui, imprescindível, sem ele você não passa aí nem do aeroporto, tá? Que é o passaporte, exatamente. O passaporte é o seu documento aqui em Portugal ou em qualquer outro país. É com ele que você vai se identificar. E aqui na descrição eu vou deixar o site por onde você pode fazer o seu passaporte. É muito simples, você vai fazer aí pelo site da Polícia Federal, tá? Vai colocar alguns dados muito simples, como o nome do pai, nome da mãe, número do RG, número do CPF, onde é que você mora. Então se você não tem nenhum tipo de restrição perante a justiça criminal e também não tem restrição perante a justiça eleitoral, você vai conseguir fazer tranquilamente. Agora só tenha atenção que, se você por acaso não votou e nem justificou, você pode estar com problemas aí perante a justiça eleitoral. Então você vai precisar resolver isso antes de fazer o seu pedido de passaporte. Como eu falei, o procedimento é muito simples e intuitivo. Basta clicar aí no link que vocês vão perceber o quanto é simples. Depois de preencher todos os dados, vai ser emitido aí um boleto, você vai efetuar o pagamento e vai aguardar um e-mail. Assim que eles enviarem o e-mail, você já vai conseguir agendar e para que possa ir lá, então, para poder recolher a foto, né, os dados biométricos, a impressão digital e tudo mais. O segundo documento muito importante é o PB4, ou CEDAM, tá? Esse é um documento que você pode fazer aí um pedido no gov.br. E por que esse documento é tão importante? Porque ele vai te garantir aí o acesso à saúde em Portugal. Então, devido a um tratado que existe entre Brasil e Portugal, você consegue ter acesso à saúde, né, pagando como português. Em Portugal, a saúde é pública, mas nós pagamos aí algumas taxas moderadoras, como se fossem aí os planos de saúde com coparticipação. Só que isso são valores relativamente pequenos, só que quem não tem aí o PB4 paga e paga muito caro. Então no site do gov.br você vai conseguir fazer o pedido aí do seu PB4. Agora tenha atenção a uma coisa, quando você estiver fazendo o seu pedido do PB4, você vai observar que os campos têm algumas diferenças do que você está habituado. Por exemplo, vão pedir aí a sua data de nascimento. Como é que você faz? Você coloca dia, mês e ano. Só que lá não é assim. Você coloca ano, mês e dia. Então você tem que ter aí muita atenção. Só que para o PB4 você tem que ter o primeiro documento que eu falei, que é o passaporte. Exatamente. Então eles vão pedir seu nome, número do seu passaporte, número do seu pai, número da sua mãe. Vão pedir o seu endereço no Brasil, mas também vão pedir aí o seu endereço em Portugal. E aqui você pode colocar, inclusive, né, onde você vai ficar em Portugal, que pode ser, por exemplo, até o endereço de um hotel que você vai ficar, ou o endereço de alguém que você vai ficar aqui no período em Portugal. Outro ponto importante é que esse é um documento gratuito e é um documento que tem um prazo para ser emitido. Isso pode levar de 24 a 60 dias, a depender do estado. Agora, tenha muita atenção no preenchimento dessa documentação. Porque o que acontece muitas vezes é de você notar que está demorando muito e na verdade só está demorando porque você colocou a documentação errada ou preencheu campos de forma errada. Então tenha muita atenção. Quando o documento for emitido, ele vai ser emitido inicialmente como rascunho. Observe tudo muito bem, porque uma vez que você aceita aquele documento vai ser emitido e você durante um ano não vai poder fazer um novo pedido. Um terceiro documento é essencial para quem quer morar em Portugal, é ele, o visto.
E existem muitos vistos para vir morar em Portugal, desde o visto de estudos, o visto de empreendedor, o visto de aposentado, o visto para vir em busca de emprego, o visto de emprego, sendo ele em duas modalidades, desde profissão altamente qualificada, ao visto de trabalho, que é aquele que você já tem um contrato para vir trabalhar em Portugal. Esse visto é imprescindível, então, para você vir para Portugal. Acabou essa situação de você vir como turista e se legalizar em Portugal. Eu sei que você tá ouvindo aí, o governo vai liberar a entrada de turista e tudo mais. Mas o que eu posso te dizer é que a vida de quem vem sem visto, de quem veio sem visto, ou de que talvez quem venha sem visto, quando isso acontecer, que ninguém sabe quando isso vai ocorrer, tem sido muito difícil. É o que a gente tem visto, desde um banco que não quer abrir a conta, desde um documento que não se consegue tirar. Então, assim, tenham muita atenção, a forma de vir é com visto. E para você tirar o visto, é claro que você vai precisar do passaporte e do PB4. É importante você entender que o visto do coleguinha talvez não seja o melhor para você. É importante ter uma estratégia na hora de fazer esse pedido de visto. Porque se você tem família, por exemplo, o seu visto pode ajudar aí o seu cônjuge, tá? Você pode fazer um pedido para você e também fazer um pedido de acompanhamento familiar para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Quando você já sai do Brasil com esse visto, o que acontece? Você já sai também com agendamento no órgão competente aqui em Portugal pelos estrangeiros, que é a AIMA. E sim, é nessa entrevista que você vai apresentar novamente a documentação e eles vão então emitir a sua autorização de residência. E é isso que todo mundo quer. Então, quem vem com visto leva em média de 4 meses para estar aí com essa autorização de residência, porque vem documento aí na sequência que você só consegue se tiver autorização de residência. Então, o visto é a melhor solução para você. Mas antes de falar em visto, você precisa ter em mente que visto que eu vou adotar, aonde eu vou morar, que cidade é melhor para mim, quanto de dinheiro eu preciso e como é que eu faço aí para levar a minha família e o mercado de trabalho, como é que eu me adequo aí ao mercado de trabalho. Sim, isso aqui que eu tô falando, todas essas perguntas fazem parte do planejamento. O vídeo de hoje não fala sobre planejamento, mas te dá a noção de todos os documentos e como tirar ele. Mas eu sei que você tá cheio de dúvidas e quer morar em Portugal de forma legal, de forma organizada. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição um link do meu curso Portugal e Vamos Nós. Eu preparei ele de forma didática, direto ao ponto, mas com conhecimento profundo. Você vai entender tudo, agora tudo de forma legal, sem achismo, tá? Para quê? Para você saber tudo que você tem que fazer ainda no Brasil, em Portugal, e principalmente para você ter estratégia de imigração. Porque tem gente que vai conseguir usar todos os recursos em real, para quê? Para investir no seu futuro e no futuro da sua família, sem erro. Porque errar em euro é errar 6 vezes mais. Então você precisa saber tudo e chegar aqui bem preparado. Então vai aí na descrição e já acessa o curso. O documento vai ser aí o seu comprovativo de subsistência. Sim, porque Portugal quer saber quanto que você tem aí de dinheiro, tá? Então, seja para o visto para vir em busca de emprego, o visto de estudos, o visto de aposentado, por exemplo, para você ter noção, o visto de aposentado você precisa comprovar 12 vezes o salário mínimo português em uma conta portuguesa. O visto de empreendedor, a mesma coisa. O visto de estudos, desde a sua manutenção aos valores de mensalidades da universidade, enfim. O visto para vir em busca de emprego, vamos dar um exemplo, de 3 vezes o salário mínimo português. Isso vai dar uma média de 15.500 e depende muito, gente. Aqui eu quero total atenção. O valor é em euro, 3 vezes o salário mínimo português. Então, cada vez que o euro aumenta, esse valor também aumenta. Em janeiro, esse valor estava de 12 mil e alguma coisa. Hoje, ele está em 15.500. Ou seja, quanto mais você demora aí para dar esse pontapé, para iniciar o seu projeto, maior será o valor que você vai precisar para comprovar. Como é que você comprova isso? É necessário que você tenha uma conta, tá? Nesse caso, para o visto para vir em busca de emprego, que é o exemplo que eu estou a utilizar, uma conta no Brasil, uma conta física, onde você vai demonstrar ter esses recursos. E é um valor mínimo, né? O valor de R$15.500. Tá? Um outro documento aqui, gente, é comprovar onde você vai ficar em Portugal. E para o pedido de visto, vai precisar de todos os outros documentos que eu já falei, desde passaporte, PB4, comprovar aonde vai ficar, comprovar recursos. Sobre a hospedagem, você pode confirmar aqui através de, por exemplo, uma reserva aí no Book, no Airbnb. Você pode comprovar isso aí
durante o período do visto, né? Nesse caso, para o visto para vir em busca de emprego são 120 dias. Outra forma é você também pode alugar um quarto. Tem um site que é muito bem recomendado, vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá pesquisar, ver como é que tá os valores dos quartos. Outra possibilidade é você contratar o serviço de relocation e já alugar, já arrendar o seu imóvel antes mesmo de chegar em Portugal. Agora fica aqui uma atenção bem grande. Tenham cuidado com as empresas que oferecem o serviço de relocation, porque hoje existe o maior número de fraudes, está justamente nesse serviço. Existem por aí várias contas com inúmeros seguidores, mas na verdade são seguidores comprados. E você entra lá e acha que aquela pessoa é uma pessoa confiável, e você faz transferências, e no final descobre que na verdade era apenas um engano. Então assim, tenham muito cuidado. Identifique a inscrição dessa empresa em Portugal, identifique se outras pessoas já fizeram serviço com essa empresa, então tenha muita atenção. Você vai precisar, para, por exemplo, o serviço de relocation, você vai precisar demonstrar o seu NIF, o número de contribuinte. O número de contribuinte é o número de identificação fiscal. É como se fosse o seu CPF. Todas as suas informações fiscais vão estar contidas aí, nessa identificação. Para obter esse documento, você vai precisar de um representante fiscal em Portugal. Só vai poder ser seu representante fiscal alguém que já more legalmente em Portugal. Esse é um documento que deve ser feito por alguém de confiança, preferencialmente um advogado, para poder fazer aí esse documento. Esse documento é um documento pago, porque ninguém vai querer fazer aí se comprometer, né, em ser o seu representante fiscal, de graça, claro, a não ser que seja alguém familiar, né? Mas fora isso, vai ter sim um custo. E esse custo está aí em média de 100, 150 euros. Uma outra forma de confirmar aí onde você vai ficar é utilizando o termo de responsabilidade, conhecido aí normalmente pelo apelido carta de convite, mas o nome técnico é termo de responsabilidade, onde a pessoa que já tem autorização de residência em Portugal, a autorização essa válida, tá? Vai fazer o quê? Ela vai se responsabilizar por receber você em Portugal, no caso do visto lá para vir buscar emprego por 120 dias. Então ela está demonstrando para o governo português que se tiver qualquer problema, desde o problema de repatriamento, desde qualquer outro problema que você cause em Portugal, ela vai ser a responsável aí por você. Então, atenção na hora de emitir aí uma carta convite. Agora, o próximo documento vai ser justamente a passagem de regresso. Gente, para o visto para vir em busca de emprego, você vai precisar ir de uma passagem de regresso. A passagem de ida, a própria empresa diz, só comprem a passagem de ida a partir do momento que seu visto for aprovado. Mas o de regresso você vai ter que constar na hora de pedir o visto. E pode ser também aí uma reserva. Agora, muita atenção, porque aqui também acontece muita fraude. Empresas de turismo que vendem aí passagens aéreas, muitas vezes fazem reservas e cancelam logo em seguida. O que acontece? Quando eles vão avaliar o visto, eles vão se certificar se essa passagem está válida. Se ela não estiver válida, o seu visto vai ser negado de pronto. Então, na hora de comprar, tenha atenção a isso. TNH, gente, tem muita gente tendo dor de cabeça em Portugal por causa desse documento, porque não sabe, porque não fez consultoria comigo e nem assistiu os vídeos que eu já emiti aqui. Deixa eu te falar. A CNH, você aí que tem CNH, você aí que é motorista, você aí que é motorista de aplicativo, que é motorista de pesados, você aí que simplesmente quer conduzir na Europa, quer passear por aí com sua família dentro do seu carro. A CNH, ela tem que estar na validade, e com boa validade, gente, porque eu falei que em média você vai levar 4 meses para ter aí a sua autorização de residência. Foi ou não foi? Pois é. Então, você tem que estar pelo menos 6 meses de validade. O que acontece? Você não consegue trocar a sua CNH pela carta portuguesa se a sua CNH estiver vencida. E o pior, você não consegue renovar a sua CNH estando aqui em Portugal. Você só consegue no Brasil. Você vai ter que voltar pro Brasil para poder renovar. Então, pelo amor de Deus, já anota isso aí, tá? CNH. O que acontece? Depois, quando você tiver autorização de residência, você vai trocar a sua carta. Ou melhor, você vai trocar a CNH pela carta portuguesa e vai poder aí, ó, conduzir pela Europa toda. Um outro documento que você não vê ninguém falando por aí é o certificado de segundo grau. Certificado pura e simplesmente? Não, senhora, não, senhor. Certificado de conclusão com a assinatura da diretora reconhecida. E depois, apostilada. E por que trazer esse documento? Porque muitas fábricas, muitas empresas só vão te dar emprego aí se você confirmar ter o segundo grau do Brasil, que equivale ao 12º ano em Portugal. Então vai facilitar demais a sua vida. Bora lá fazer um arremate de tudo isso aqui, porque eu quero saber se você aprendeu tudo. Anotou tudo aí no caderninho, gente? Ó, passaporte,
PB4, visto, lembrando que para o visto você vai ter que confirmar aí recurso financeiro, onde você vai ficar, passagem de regresso e mais várias outras documentações, e para cada visto tem documentação específica. Vai precisar confirmar aí aonde é que você vai ficar. Também aí falei da CNH, também falei aí do comprovativo de segundo grau aí do Brasil. Anotou tudo? Se você quiser saber de algum assunto específico, coloca aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa seu like, porque assim a gente consegue ajudar muito mais pessoas. E eu espero te ver no próximo domingo. Ah, eu não sei se você já está me seguindo na outra rede, porque por lá é conteúdo diário. A gente vai aí conversar todo dia, tem caixinha de perguntas, tem um monte de coisa. Próximo domingo eu tô aí na hora do almoço junto com você.